Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria, uma satisfação tê-los aqui. O inverno às vezes nos assusta, nos espanta, mas hoje casa cheia. Que bom. Então, para nós iniciarmos os trabalhos da noite de hoje, a nossa mensagem diz assim: festeje a força do progresso que está dentro de você. Não é por ser de poucas posses ou possibilidades que você tem que ser sempre pobre e infeliz. A semente, mesmo pequenina, transforma-se no seio da terra, desdobra-se, rompe obstáculos e chega à luz. Ela pode se transformar numa árvore frondosa. Também dentro de você, há a semente da vida, a semente da expansão e da beleza. Aguarda a hora de mostrar o que é capaz. Creia na força da sua semente e verá os prodígios que ela pode fazer. A força do progresso é a energia que Deus lhe deu para ser feliz. Então, a mensagem da noite de hoje fala para nós de uma das leis que o Espiritismo nos traz, que é a lei do progresso. Nenhum de nós nasceu como espírito e reencarna num corpo para ser eternamente pobre, infeliz, ignorante. Todos nós somos dotados dessa capacidade, dessa lei, a lei do progresso, de evoluir, de nos melhorarmos, de nos transformarmos. Como ele diz, uma semente pequenina pode se tornar uma árvore frondosa. Existe aquele trocadilho que diz, né, que dentro de uma laranja tem uma árvore e uma árvore pode ter inúmeras laranjas. Assim somos nós. Dentro de nós, dentro de uma pequena semente, pode se transformar inúmeras coisas. A escolha é sempre nossa. Assim como nós escolhemos sair de casa hoje, nós podemos escolher amanhã acordar com alegria, agradecer por acordar, por tantos problemas que cada um de nós traz e temos. Não estamos a passeio nesse planeta, então cada um tem o seu tipo de problema. Eles são feitos para resolver, não para reclamarmos. Então, que a lei do progresso que está dentro de cada um de nós seja para nós evoluirmos e nos melhorarmos. Então, assim, após essa mensagem, eu convido a todos para nós nos dirigirmos ao Deus Pai, ao nosso mestre e modelo Jesus, e aos espíritos trabalhadores desta casa, agradecendo por podermos e querermos estar aqui, pela luz que nós recebemos, pelos ensinamentos que iremos ouvir para poder praticar. Obrigada, Senhor, por podermos vir, ouvir e ver. Te agradecemos sempre pela oportunidade de estarmos encarnados e podermos evoluir. E ainda, queremos te pedir que abençoai a cada um de nós e todos aqueles que trazemos no coração. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E nós queremos, então, convidar o seu Genir para vir até aqui, ele que vai trazer a palestra para a noite de hoje. O seu Genir é trabalhador da Casa Espírita Mãos Unidas, lá de Cruz Alta, e toda última segunda-feira do mês nós temos esse intercâmbio. E é sempre muito bom ter esse intercâmbio, ter pessoas de fora nos trazendo essa mensagem, e principalmente o senhor hoje, seu Genir. Por favor, fique à vontade.
Queridos amigos, queridos irmãos, que a luz esteja em nossa alma e em nossos corações. Como foi dito, é sempre bom esse intercâmbio, essa oportunidade de trazerem lições novas para as nossas casas espíritas. Mas confessamos que nós, todas as vezes que viemos a Santa Bárbara, a gente mais aprende do que ensina. Com certeza, é muito bom estar entre vocês. E antes de mais nada, aquela nossa saudação aos nossos corações brasileiros, porque estamos classificados para outra fase. É engraçado, em plena palestra espírita, nós falarmos de futebol de seleção brasileira. Mas, agora há pouco, quando eu me questionei assim, se é o caso de a gente fazer essa referência, eu me lembrei que o nosso amado e incomparável Chico Xavier disse que desencarnaria num dia em que o Brasil estivesse feliz. Ele desencarnaria no dia que o Brasil estivesse feliz. Foi isso que ele disse em uma reportagem. E ele desencarnou um dia que o Brasil estava festejando um título, que eu não me lembro se era o 4º ou 5º, mas no dia em que o Brasil festejava um título. Portanto, é cabível, é aceitável. Estudar a doutrina espírita é aprender a pensar espiritualmente. Se nós conseguirmos pensar espiritualmente, ou se nós nos dermos por conta que somos espíritos que estamos encarnados em processo evolutivo, nós certamente estaremos conquistando os verdadeiros tesouros do espírito, que é a nossa mensagem final. Alguns caminhos, algumas dicas de como nós podemos fazer para alcançar esses verdadeiros tesouros do espírito. Mas antes, a saudação da União Municipal, da UNIME, perdão. Agora não se diz mais UMI Cruz Alta, porque não se restringe a Cruz Alta, é uma região no entorno de Cruz Alta, então é a União União Intermunicipal Espírita. Por isso agora se usa UNIME. O símbolo ainda é o mesmo porque não foi confeccionado, trabalhado ainda a nova imagem que se usará em nome da UNIME. Mas, de qualquer maneira, o abraço fraterno da União Municipal Espírita a essa casa e a nós todos também. Da mesma forma, o abraço fraternal da nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, a qual nós queremos representar nesse momento. E aqui o nosso abraço fraternal a todos vocês. Que pena que eu não consegui achar o jeito de fazer esse vídeo funcionar, né? Nós não sabemos, ali no momento do copia-cola, sabe? Faltou alguma coisa para nós conseguir reproduzir esse videozinho, mas ele é muito bonito. E tem ali nas redes sociais, vocês vão achar vez por outra, provavelmente a maioria de nós já o conhecem. Esse é o filhotinho, que diante daquele outro que parece-me ser o pai, eu só lembro nesse momento da cena, está fulo da vida, com toda a raiva, com toda a gana do mundo, e, portanto, com o coração extremamente fechado. E o filhinho diz assim, você está com raiva, você está precisando de um abraço. E ele diz que não quer o abraço, e ele insiste, força, 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 até conseguir dar o abraço no outro. E ainda completa dizendo, perguntando, está melhor agora? Dizia ele, não, com aquela cara enferruscada. Daí ele dizia, então não fez efeito ainda. E insistiu no abraço. E é dessa forma que eu quero abraçar a vocês, embora não estejam em estado de raiva. Mas é aquele abraço fraternal até que faça efeito. Essa é a mensagem do vídeo. A insistência no abraço amoroso e a persistência até que ele faça efeito. Abraçados, vamos adiante. Lembrando que a nossa União Municipal Espírita, a nossa UNIME, perdão, promove um programa na Rádio Cruz Alta AM. Quero me parecer que o sinal AM não chega até aqui. Mas tudo bem, é só abrir no celular, no próprio grupo Pilau, tem os apps das rádios. Caso não conseguir nos app da própria
do Grupo Pilau, é só abrir o Radiosnet e aqueles outros apps de rádio ali e sintonizar a Rádio Cruz Alta. É ao vivo no sábado à tarde, a partir das 14 horas, a popular 2 horas da tarde. Até às 3 horas, o programa Visão Espírita, que neste sábado nós vamos repetir o nosso Paulo Chu, que há 2 ou 3 programas atrás fez um sobre arte e música no Centro Espírita, vai falar agora sobre os poemas e canções da Senira Pinto. É um programa muito bom de se ouvir, que vale a pena nós valorizarmos. Se não conseguirem baixar no celular o app, é só sintonizar o Facebook da própria Rádio Cruz Alta e acompanhar esse programa. E por falar em intercâmbio, todas as últimas semanas dos meses, a partir de março até novembro, a União Municipal Espírita, a Unime Cruz Alta faz esse intercâmbio entre as casas que compõem a nossa Unime. Esse intercâmbio de expositores, que começou lá na quarta-feira no Bezerra de Menezes, o nosso Carlos Notari, do Caminho da Luz. E hoje nós damos sequência aqui, em plena segunda-feira, né? Nós vamos então fechar até terça-feira, quando a nossa casa estaria recebendo José Amaral. Onde é que está? Não, aqui eu tenho a de julho, perdão. Olha aqui a pequena falha. Essa aqui é do mês que vem. Tá? Mas, de qualquer maneira, amanhã nós receberíamos o nosso José Amaral, que vai vir só na semana seguinte. Mas a União Municipal Espírita está promovendo esse intercâmbio entre as casas espíritas e eu estou me adiantando, já estou pensando lá em julho. No jornal Seara Espírita, que aliás eu vi um jornalzinho ainda aqui na frente agora há pouco, que nós já pegamos alguns aqui, inclusive. Nós encontramos no ano 26 isso aqui, né? No número 303, O Verdadeiro Tesouro Espiritual. É um texto muito interessante, do Gustavo Bassani, ali de Santo Anjo, que nos vai desdobrar este tema, os verdadeiros tesouros espirituais. E nós pedimos a licença ao nosso Gustavo Bassani para acrescentar, mesmo porque o texto dele foi embasado aqui, nessa assertiva de Jesus, nesse ensinamento de Jesus. Esse conselho que ele traz para nós, para os nossos corações. Quando ele diz-nos, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Não acumuleis tesouros que as traças corroem, que a ferrugem consome, e que os ladrões, escavam e roubam. Mas acumuleis para vós os tesouros do coração, aqueles que são do Espírito, aqueles que realmente ficam conosco, aqueles que as traças não corroem, que a ferrugem não corrói, que as traças não consomem, e que os ladrões não podem roubar. Os ladrões, ficou bonito de novo, né? Os ladrões não podem roubar, porque esses não têm como nos tirar. São aqueles que são verdadeiramente para o Espírito. Quando Jesus faz esse ensinamento para nós, ele se refere às traças. Vamos lançar o nosso pensamento lá naquela direção, naquele tempo, naquele momento, naquela época, e lembrar que lá se guardava nos celeiros as colheitas, as sementes, os tesouros que nós tínhamos naquele tempo, e que as traças corroíam, que, portanto, eram guardados em celeiros, condicionados. Mas nós sabemos que esses nossos celeiros, mesmo aqueles daquele tempo, não conseguem segurar por muito tempo. Mas era onde se conseguia dar uma maior vida a essas sementes. Mas, com todo o cuidado, com todo o apreço, ainda assim as traças nos roubavam um pouco daquelas nossas sementes, daqueles nossos tesouros. A ferrugem corrói e às vezes até nos são roubados. Desta forma, nós vamos parar para observar os nossos bens que nós acumulamos hoje, que também sofrem o assédio,
da traça, da ferrugem, dos ladrões, agora no sentido mais simbólico. Mas que realmente os ladrões podem nos tirar, porque os há, ainda, entre nós. Esses tesouros, caso nem as traças, nem a ferrugem e nem os ladrões conseguirem nos tirar, daqui a pouco nós vamos ter que entregá-los a alguém. Porque eles não são eternamente nossos. Eles são do mundo. E nós vamos nos servir deles enquanto aqui estivermos. Enquanto estivermos nesta condição. Porque daqui a pouco nós vamos para a espiritualidade, como ser espiritual sobrevivente. E aí, aqueles bens que acumulamos, esses não nos servirão mais. Mas aqueles outros da alma, o ensinamento, o amor, as ações no bem ou no mal, essas permanecerão conosco para a eternidade. Por isso, porque esses não têm traça que corroa. A ferrugem não corrói. E os ladrões não nos tiram. Porque não tem como tirar de nós o nível de conhecimento e de sabedoria que nós acumulamos. Essa chamada de Jesus se torna muito importante. Vamos pensar um pouco em torno dessas questões? Esse ensino de Jesus é atemporal. Transcende barreiras culturais e religiosas. Eu ia dizer assim, acultural, arreligiosa, o A no sentido de não negativo. É atemporal, não tem um tempo definido. Foi dito-nos há mais de 2000 anos, e eu não vou especificar 2000 anos, 2026, porque esse número, nós sabemos, ele não é muito certo. É segundo o que os sábios de um outro tempo conseguiram calcular de como assim, tipo, mais ou menos. E aí pegaram uma data simbólica para fazer. Mais ou menos por aqui, Jesus nasceu. Nasceu na condição humana. Então, mas foi em aproximadamente 2020 anos atrás, mais ou menos. Naquele tempo, servia muito bem esse ensino para todos aqueles. Mas, como nós sabemos, Jesus não se detinha em uma religião. Portanto, não falava para os seus, falava para a humanidade. Naquele tempo valeu, hoje ainda vale, do mesmo tanto para nós que, aliás, perdoe-me, falo mais por mim do que por vocês, estamos começando a acordar para a realidade espiritual. Estamos começando a nos perceber como seres espirituais em evolução. Portanto, serve sim esse alerta para a nossa consciência, a ponto de começar a perceber que somos seres espirituais em evolução. E que tudo que nós acumulamos, e não há erro em acumular, não há erro em acumular, eu insisto em dizer. O problema é o apego. Quando isso nos prende na terra. Então, o erro não é o acúmulo. Porque nós precisamos. Então, o que nós acumulamos hoje, nesse tempo, é válido, mas o que realmente vai ficar para nós é o ensinamento que Jesus nos traz. E este ensinamento vale para todas as épocas da humanidade, para todas as culturas. Não interessa se estamos falando aqui agora para católicos, espíritas, evangélicos ou umbandistas ou maometanos, não interessa. Todos somos espíritos em evolução, independente da forma de crença ou de manifestação religiosa que nós nos ocupamos. Independe da nossa religião. Independe da cultura que nós desenvolvemos. Podemos ser europeus, cultura ariana, caucásica, americana e indiana, africana. Todas as culturas são espíritos em processo evolutivo em todos os tempos. Portanto, sim, o ensino de Jesus não se refere aos cristãos, mas ele dizia para a humanidade.
E quando eu digo para a humanidade, eu não quis dizer nós, humanidade, encarnados. Nós somos uma parcela, e bem pequena, do grupo de espíritos envolvidos no plano Terra. Se imaginarmos a quantidade de entes que circulam em torno da Terra no seu processo evolutivo, em forma de espíritos, é inúmero. Segundo a sabedoria de Emmanuel, é mais ou menos 5 por 1. Emmanuel bota até números lá, mas ele bota números mais para dar a ideia. Ele não quis ser específico, tem tantos, não existe esse cálculo. Mas ele nos diz, afirmativamente, que entre encarnados e desencarnados nós somos aproximadamente 5 vezes o que temos de encarnados no plano espiritual. Mas todos somos espíritos em processo evolutivo, independente de estarmos aqui ou lá. Ele chamava a refletir sobre o que é verdadeiramente eterno. Ao que é eterno e espiritual. Esta é a reflexão. Ele não disse que nós não deveríamos acumular. Ele chamou a nossa atenção para os verdadeiros valores da alma. Aqueles que são do espírito e que, portanto, permanecerão. As riquezas materiais são efêmeras. O espírito é eterno. As riquezas materiais são efêmeras porque, como nós dissemos, ou nos são tiradas de alguma outra forma, ou nós vamos ter que passar para adiante, daqui a pouco, para outrem. Nossos descendentes, nossos herdeiros, coloquemos como quiser. Mas, de qualquer maneira, passa para outrem. Já não temos mais poder sobre eles. Não são mais nossos. Lembra aquela figurinha que... Me perdoem se eu ficar citando coisas lá das redes sociais. Mas é uma mensagem muito interessante, porque é embasado no direito ao... Como é que é? A liberdade poética, é assim que se diz, não é? De representar, de alguma forma, aquilo que quer dizer. Desenhava alguém uma caveira, uma cara, sabe? A Dona Morte. Se eu disser a Dona Morte, nós entendemos. Com a sua foice. Às portas do outro mundo. Eu ia dizer do céu, mas não é do céu. Porque se eu disser no céu, é lá para cima. E às vezes nós não vamos para lá. Às vezes nós vamos na outra direção. Usando os símbolos dos nossos irmãos católicos. Mas, às portas da morte, e chega alguém com uma maleta de dinheiro, cheio de dinheiro, voando o dinheiro da sua maleta, e diz à Dona Morte, deixa ali. Para onde tu vai, e esse para onde tu vai não especifica, se é para lá ou para lá, para onde tu vai, tu não vai usar isso aí, não vai poder usar isso aí. É um desenho de uma forma quase humorística, mas que diz exatamente o que precisa ser dito. No outro mundo, independente se vamos para regiões felizes ou infelizes, se vamos para o umbral, para o céu, para o inferno, ou simplesmente, ou para o nosso lar, ou simplesmente vamos para a espiritualidade, lá nós não usaremos os nossos bens. Não usaremos mesmo. Eles terão que ficar neste mundo, o mundo da matéria. No contexto espírita, o que realmente conta é a nossa jornada espiritual. Porque no contexto espírita, nós vamos aprender a nos observar como seres espirituais. Então, o que conta realmente, nós estamos na matéria, estamos momentaneamente na matéria, e precisamos ainda da condição humana, da materialidade, para o nosso exercício do espírito. Porque tudo que nós temos, tudo que nós experimentamos, tudo que nós vivemos, só tem um objetivo, único, que é nos ensinar sobre o espírito, sobre o ser espiritual. Tudo é experiência, não é experiência. Tudo é experiência do nosso espírito no processo evolutivo. Se somos ricos, se somos pobres, se somos bonitos ou se somos feios, se somos desta ou daquela cultura, não importa. Somos espíritos em evolução.
E para nós o que conta, para nós espíritas o que conta é isto. Por isso nós estamos aqui aprendendo, estudando, ouvindo, falando sobre o espírito. Porque o que conta para a doutrina espírita é o ser espiritual. Quando nós abrimos um livro espírita para ler ou estudar, nós não vamos ler sobre economia, sobre sociologia, tem todos esses assuntos lá. No livro dos Espíritos nós encontramos química, biologia, astrologia, matemática, psicologia, tudo mais. Mas o que é que fala o livro dos Espíritos? Do Espírito, do ser eterno. Porque para a doutrina espírita, para nós como espírita, o que conta é o Espírito. Não é o ser humano. O ser humano é a fase atual desse espírito que está evoluindo agora em uma encarnação. E tem como base esta consideração espírita, parte desses princípios inamovíveis. A crença na imortalidade. E esta é a grande notícia que a doutrina espírita nos traz. Porque ela não nos traz como um ponto de crença, mas como uma conclusão racional, lógica, diria científica. Porque a partir da ciência espírita nós estamos observando a sobrevivência do espírito e não apenas argumentos que nos convencem para que creiamos ou não creiamos na sobrevivência do espírito. Já não é uma dúvida na qual se pode crer ou não crer. É o espírito visível. Esta é a grande notícia do Espiritismo, o espírito sobrevivente. Porque antes do Espiritismo nós acreditávamos na sobrevivência da alma. A partir do momento que tomamos consciência, eu não estou falando da doutrina espírita lá no seu nascedouro, mas no nascedouro aqui, dentro da minha alma, quando nós começamos a tomar consciência da doutrina espírita, da ciência espírita, nós começamos a perceber o espírito e o seu processo evolutivo eterno. A reencarnação é a expressão máxima da justiça divina. Porque ali, nesse pensamento, porque o ensino espírita nos mostra que não apenas sobrevive, mas reencarna quantas vezes forem necessárias para chegar ao seu objetivo final, que é a evolução, precisará da reencarnação. E o processo reencarnatório nos coloca todos nas mesmas condições evolutivas. Porque se hoje estamos aqui neste corpo, daqui a pouco nós desencarnamos e poderemos estar encarnados em uma outra condição bem adversa com relação ao lugar onde estamos, às filosofias que vivemos, às crenças, enfim, condição social, política, econômica, podem ser bem adversas do que nós vivemos hoje. Porque nós vamos ter que experimentar todas as culturas que a humanidade tem a nos oferecer, para que possamos aprender de um tudo. Já reencarnamos como judeus, depois como cristãos, e hoje como espíritas. A próxima nem sei o que será, provavelmente espírita de novo. Eu rezo todos os dias para que seja de novo espírita. Mas isso fica aqui entre parênteses, só entre nós, que ninguém nos ouça. A crença na reencarnação faz-nos perceber a justiça divina, colocando-nos todos, nas mesmas condições evolutivas. O cultivar das virtudes como base dessa jornada evolutiva que a doutrina nos ensina, nos coloca a necessidade de cultivarmos as virtudes. Cultivar as virtudes, ou seja, esses dons que nós temos já prontos na nossa alma e que precisam desabrochar. E vejam que diz cultivar, como nos ensina Reikel. Eu não me lembro bem o nome do autor do livro, aquele Cultivar das Emoções, do Clube do Livro de alguns meses atrás, uns anos atrás, que ele nos mostra por que cultivar e não estudar. Porque o cultivar é o cuidado de todos os detalhes,
é o trabalho para que se desenvolva, é o livrar essas virtudes de tudo aquilo que lhe atrapalha o desenvolvimento. É dar carinho, dar alimento, dar água, cuidar para que se desenvolva. Evolução espiritual, ou seja, a lei de evolução. Tudo evolui no universo e a doutrina é muito rica em nos mostrar essa característica da evolução, de que tudo evolui. E, portanto, também o ser espiritual evolui. Está na base dos ensinamentos da doutrina espírita. O verdadeiro tesouro é o crescimento moral e espiritual, o amor ao próximo, a caridade. Este é o verdadeiro tesouro. O nosso crescimento como seres espirituais ainda vai na prática do amor ao próximo, da caridade, que é o amor em ação. Para que alcancemos, portanto, os verdadeiros tesouros da alma, temos que seguir o Evangelho, o amor ao próximo. A Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como vocês veem, como nós podemos ver nessa afirmativa de Jesus, quando ele nos diz amor ao próximo como a si mesmo, ele já está nos dando a lista da sequência correta. Porque se nós não temos amor próprio, nós não temos amor para o próximo. Não tem como. Nós precisamos cultivar em nós o amor a tudo, por si, o amor por si. E aí então alcançaremos a lei das leis, que é o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Algumas práticas que se fazem necessárias para chegarmos ao nosso objetivo, que é o acumular dos bens do espírito, dos verdadeiros tesouros espirituais. Desapego material. Desapegar-se das riquezas materiais. E veja que diz desapegar-se. Não diz abandone, como aliás fez o nosso incomparável Chico, o de Assis. Ele abandonou tudo, todos os bens humanos, e foi viver em espírito ainda na matéria. Ele viveu em espírito. E nós estamos sendo chamados a viver em espírito, mas talvez não precisemos tanto quanto o Chico de Assis, o Francisco de Assis. Talvez não precisemos chegar a tanto, mas desapegar-se o suficiente a ponto de isto não nos escravizar e nos prender, de forma tal que nos esqueçamos de tudo que nos leva em direção ao Espírito, à nossa realidade espiritual. E é aqui que está o nosso problema. Quando nós nos apegamos tanto às coisas que temos, aos bens que ganhamos, e eles nos abafam a consciência a ponto de não nos darmos por conta dos verdadeiros tesouros que precisam serem cultivados, amealhados, aumentados. Então, para o desapego material, é o desapego dessas coisas. Não estamos dizendo para abandonar, nós vamos tê-los e vamos continuar acumulando, se for o caso, mas o que nos será cobrado lá adiante não é o tanto de bens ou o esforço que nós dedicamos para aquinhoá-los, mas os verdadeiros tesouros do Espírito, quais você trouxe na tua alma? Porque nós não seremos perguntados quanto aos nossos bens humanos, materiais, porque esses ficaram para trás e já não interessa mais. Nós seremos questionados com relação ao Espírito. O que tu trouxe na tua alma? Como diz aquela outra passagem, que fizeste dos filhos que te confiei? E os filhos que ele nos confiou, somos todos nós, incluindo a mim mesmo. Os filhos que ele nos confiou somos todos. E o que foram feitos deles? Aqueles que eu te confiei. Essa é a pergunta que se fará. Não significa
o desapego não significa abrir mão completamente da prosperidade, por exemplo. Da prosperidade é a frase que está no final desse texto. Porque a prosperidade é uma teoria muito interessante, muito bonita e muito válida. Mas eu não sei se nós não compreendemos bem ou nos foi passado de uma forma ainda não tão clara como deveria ser, que nós, quando ouvimos, é uma cultura americana que nos veio exportada. Nós exportamos a teoria da prosperidade. E não sei se nos colocaram um pouco desviado do seu objetivo real, porque nós passamos a observar a teoria da prosperidade como se fosse aquela condição de vencer no mundo. Ganhar, ter poder, ter força, ter dinheiro, ter riquezas. Isso é prosperar? Sim, é. Mas e a prosperidade espiritual dos verdadeiros tesouros? Este também nós temos que pensar em prosperidade, em evolução, em ganho. O apego distancia dos valores da alma. O apego material nos distancia dos verdadeiros valores da alma, dos verdadeiros valores do espírito. Esse apego que nos prende à condição material, aos nossos bens, e de repente nós estamos com tanta preocupação com os negócios, com os ganhos, que nos esquecemos do ser espiritual. E nada fazemos para o nosso ganho. Nos distancia dos valores da alma, porque nós estamos tão ocupados dos ganhos humanos que nos esquecemos dos valores da alma. Gratidão e compartilhamento são os caminhos para dentro, para nós criar essa condição de bem fazer, esse ganho espiritual. Nós precisamos treinar em nós a gratidão, o espírito de compartilhamento, porque os bens que nos vêm, que estão comigo, não são necessariamente para mim. São para mim também, mas não necessariamente para mim e unicamente para mim. Não é para o grupo de pessoas que convivem mais imediatamente, em primeiro lugar, mas para a humanidade como um todo. Nos é confiado esses bens, para que nós façamos frutificar em favor. Isso é compartilhar. Eu posso ser um homem extremamente rico, que aliás não sou, mas, só para exemplificar, mas esses bens que estão sob meu poder não são meus, são da humanidade, são do mundo, são dos seres. E eles precisam seguir o caminho de aproveitamento para todos. Eu não estou querendo criar uma nova filosofia economista, não. Eu estou tentando fazer nós nos darmos por conta que nós somos os responsáveis por aqueles bens que têm e nós devemos dar o curso certo para que eles produzam bem para nós, e para os nossos, e para a humanidade como um todo. Porque quando nós acumulamos e prendemos em nós, ele fica estagnado e não produz benefício. Usar os recursos com responsabilidade, que está dentro da ideia já exposta. Responsabilidade. Porque nós seremos cobrados com relação ao que tínhamos quando estávamos aqui, o proveito que isso teve. O uso com responsabilidade. Se nós assumimos a responsabilidade sobre aqueles bens, nós temos a responsabilidade de fazê-lo alcançar os seus objetivos. Portanto, a pergunta que nos será feita não é quanto, mas o que tu fizeste desses bens que foram confiados a ti. Compaixão é pilar essencial. Este sentimento tão cristão, tão caracteristicamente cristão, a compaixão, que é o sentimento de estar na condição do outro, de sentir o que o outro sente, de comover-se com o problema alheio, de participar carinhosa e envolventemente no problema do outro. Esta compaixão é um sentimento essencialmente cristão e
é, portanto, essencial para que possamos dar seguimento ao nosso processo evolutivo. Essa é que nos leva à caridade. A compaixão nos leva à caridade. Porque se nós não tivermos compaixão para com o problema alheio, nós não fazemos nada por ninguém. E isso é egoísmo. A grande chaga da humanidade é o egoísmo. E nós precisamos empregar todas as forças para combatê-los em nós e abrir espaço para gratidão e compartilhamento, para que a compaixão brote em nossa alma e nós possamos chegar à caridade. À caridade. Outra base, outra prática indispensável. Outra prática que precisa ser colocada todos os dias em prática. Não apenas ajudar. Veja que eu fiz questão de manter, conforme o texto, a expressão não apenas ajudar. Porque o ajudar é o primeiro passo indispensável, mais urgente, mais necessário. Porque ainda se vê criaturas em necessidade. Mas não apenas ajudar. E se nós abrir um pouquinho mais o entendimento, quando diz não apenas ajudar, não está se referindo a levar o alimento ou a roupa àquele que sofre dessas necessidades mais imediatas, mas ajudar aquele outro, que por mais bem de vida que esteja, precisa de algo diferente, um toque humano, uma consideração, um gesto de respeito e de carinho, um socorro espiritual. Porque a gente vê, às vezes, dentro das casas espíritas, criaturas de uma condição socioeconômica maravilhosa, mas com profundos problemas dentro do coração. Esses precisam de ajuda também. Mas não apenas essa ajuda, como diz aqui, não apenas ajuda, mas a nossa alma também. E vamos voltar àquele exemplo primeiro, da criatura que sente fome e sente frio. Não adianta nós levarmos uma lição cristã ou espírita para ele. Temos que levar primeiro o alimento, para acalmar um pouco o espírito. Temos que levar uma roupa, um abrigo, para que ele se sinta um pouco mais confortável. E aí terá condições de pensar. Nutrir a própria alma do sentimento de caridade. E aqui nós vamos fazer um exercício pessoal de nós para conosco mesmo. Nutrir o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração do sentimento de caridade. Fazer com que isso tome conta e se torne característica da nossa vida. Pensar na dor alheia, no problema do outro, na necessidade do outro. Alimentar a caridade dentro dos nossos corações para que ela cresça de tal forma que se torne uma característica do nosso viver, das nossas atitudes. O amor ao próximo. O amor ao próximo é a caridade. Deus auxilia o ser humano através do ser humano. Que coisa interessante isso. Deus não vem, sabe aquele outro desenho da internet que parece uma mão lá assim, para ajudar alguém, para dar um apoio, para empurrar. Não é assim. Isso é a forma que o poeta, desenhista, achou para configurar uma ideia, para nos avisar que Deus não vai fazer assim, empurrar nós para frente. Quando nós precisamos de ajuda, Deus nos ajuda, através de alguém semelhante a nós. Nós nos salvaremos. Nós somos os instrumentos que Deus utiliza para fazer o seu apoio que nós precisamos. E aqui de novo outro exemplo das internets, muito interessante por sinal, que circulou ali no período das enchentes das coisas. Circulou muito na internet naquele período. Aquele exemplo, aquela ideia de alguém em cima de uma casa rezando e confiando que Deus o salvaria, pedindo que Deus o salve. E ali passou pelas águas um bote, um navio, um tronco, um animal nadando, pessoas que vieram
ao seu encontro para salvá-lo, e ele dizia, não precisa, pode ir adiante que Deus vai me salvar. E adivinhe? Bom, para concluir a história, quando ele chegou na espiritualidade, ele questionou, por que Deus não me salvou se eu tinha tanta fé e rezei tanto? Diz, mas como não? Deus te enviou um navio, um jet ski, Deus te enviou um tronco que passou nadando, tu podia se agarrar nele. Deus te enviou tantas pessoas a te levarem o socorro, e agora você diz que Deus não te ajudou. Porque nós nos salvaremos a nós mesmos. Nós somos o apoio, porque Deus usa o semelhante para ajudar o semelhante. A presença divina se faz constante em nossas vidas. Nós é que nem sempre percebemos. Nem sempre sabemos identificar por que de repente eu precisei dar uma viagem lá a Santa Bárbara do Sul para falar. Porque se eu estivesse em casa, sabe-se lá o que eu estaria fazendo, que filme é que eu estava vendo. E cá entre nós, me desculpe, eu vou falar isso de escondidinho aqui para que ninguém nos ouça. Tem cada filme nessas televisões que era melhor que não existisse, mas deixa para lá. De repente tenhamos escolhido um bom filme, Nosso Lar, por exemplo, agora vai sair o Nosso Lar 3. Vamos lá. Então Deus nos auxilia através de nós mesmos. Às vezes nós somos aquele elemento que Deus achou para ir falar lá em Santa Bárbara. Por que não? Me desculpe se eu estou me colocando como um elemento que Deus utilizou para salvar alguém. Mas é assim. Porque Deus enviou uma pessoa com um navio, outra com um bote, outra para um jet ski. Tantos jet ski trabalharam nas enchentes em Porto Alegre. De repente um passou por ali também. Porque era um homem em cima, um ser humano, ajudando outro ser humano. Talvez e muito provavelmente inspirado de alguma forma. Autoconhecimento, outra prática indispensável. E esse recado é bem antigo. Aproximadamente 400 anos antes de Cristo, 500, porque não foi ali em Sócrates que surgiu esse ensinamento, o do conhece-te a ti mesmo. O que é preciso para se salvar? Já vou-lo disse um sábio do passado, conhece-te a ti mesmo. Mas para nos conhecer a nós mesmos, conforme a sabedoria tão antiga e tão válida, ainda hoje no mesmo tanto, nós precisamos trabalhar esse autoconhecimento. Buscar constantemente pelo autoconhecimento. Trabalhar para que isso aconteça em nós. E a doutrina espírita é tão pródiga em nos ensinar. Basta começarmos a estudar a doutrina espírita para aprendermos tanto sobre nós mesmos. Refletir sobre as ações e as práticas diárias. Refletir profundamente, carinhosa e irresponsavelmente sobre as nossas ações. Evoluir espiritualmente, outra prática indispensável. Precisamos trabalhar, fazer a nossa evolução espiritual. Ela não acontece por acaso. A não ser que a dor nos empurra, nós não saímos do lugar. Mas para que a dor não venha nos colocar em movimento, estudemos, trabalhemos. Vamos buscar a nossa evolução como seres espirituais. Mas para isso precisamos primeiro tomar consciência de que somos seres espirituais. Bom, vamos voltar para ler dentro do movimento. Trabalhar a própria evolução espiritual. Trabalhar ela em nós. Tá? Ser exemplo vivo do que ensinamos e o que dizemos e o que fazemos. Sei que não posso ainda me dar como exemplo para vocês. Mas assume-se um compromisso muito sério quando se passa a passar ensinamentos aos outros. Nós temos que fazer um esforço inaudito para sermos esse exemplo, essa carta viva do Evangelho. Porque o exemplo ensina muito mais do que toda a teoria que se nos passa. Porque se Jesus não tivesse vivido em carne e osso, exemplificando o amor, o perdão, a complacência, a paciência, o amor, enfim, de todas as formas, talvez não alcançasse tanto efeito.
Porque o que mais nos impressiona ainda hoje, ainda é o exemplo vivido por ele. Que sejamos, portanto, lembrando Allan Kardec que nos ensinou que os espíritas serão reconhecidos por muito... Não. Pelos esforços que fazem para vencer as suas mazelas, os seus maus pendores. Ele não disse que traria para falar aqui para vocês um perfeito. Mas o exemplo de alguém que se esforça para tentar ser melhor. Que luta para vencer as suas mazelas e as suas más tendências. Esse é o exemplo que nós precisamos passar aos outros que convivem conosco. O nosso esforço em colocar em prática. Ah, mas tu não é espírita. E aí a gente diz sim, sou convictamente espírita, lutador pela causa, mas sei que ainda não sou tudo aquilo que você gostaria que eu fosse. Porque em algum outro momento ele vai dizer, ah, mas é porque ele é espírita. Quando ele vê a boa atitude, a complacência, o amor, a compreensão, a dedicação no bem, ele vai dizer, ah, mas é espírita, está explicado. Eu vivi isso. Uma roda de amigos, nós conversávamos, estava eu e mais um irmão espírita conversando com alguém, e citando algumas coisas, e daí o companheiro que estava comigo disse, mas ele é espírita, e o outro que nos ouvia disse, ah, bom, então eu entendo. Por quê? Porque os espíritas já estão começando a dar um bom exemplo para a humanidade de postura, de dignidade, de respeito, de esforço no bem. De pessoas que melhoram, porque eu sei quem eu era. E já estou observando quem eu sou hoje. E essa mudança se deu graças ao conhecimento espírita. E é a isso que eu tenho que exemplificar. Não adianta eu falar uma hora inteira aqui para vocês, se eu não viver um pouquinho, ou pelo menos não me esforçar para tentar viver um pouquinho disso tudo. Educação e divulgação. Compartilhar os conhecimentos espiritual é fundamental. Não guardar sobre o alqueire. Porque se eu guardar na minha estante o meu livro maravilhoso, com capa dourada, escrita dourada, sei lá, fazendo aquela maravilha na estante, jogar um foco de luz em cima, que lindo, sem proveito nenhum. Eu posso ter, e eu me lembro do nosso Franklin, como era o nome completo do nosso Franklin, agora não vou lembrar, do caminho, dos bons tempos de Caminho da Luz, ele tinha um evangelho com as folhas tudo soltas. Mas aquele livro estragado, carcomido pelo tempo, judiado com folhas soltas, estava derramando conhecimento naquela alma. Não era um livro maravilhoso. Porque ele estava absorvendo o conhecimento que aquele livro que ele carregava com tanto amor e carinho, com dedicação. Ele carregava debaixo do braço de uma forma como se fosse um verdadeiro tesouro. E era um livro quase sem capa, capa solta e algumas folhas já soltas. Muito melhor do que aquele que estava ali na estante com um holofote em si. Traços dourados e assim por diante. Porque aquele não está produzindo nada, mas aquele outro, aquele produzia. Pelo menos para o meu irmão Franklin, que agora não lembro o nome completo dele. Grupos de estudo, palestras, conversas amistosas em grupos de amigos são oportunidades de nós compartilhar o conhecimento espiritual. Assistir, participar de grupos de estudo para aprender, para ensinar. Acreditem, quando nós estamos dentro de um grupo de estudo, por mais que tenhamos sentado na última fileira, estou dizendo isso, o último que chegou no grupo, também tenho que ensinar a nós outros. Então, a forma de compartilhar o ensinamento é participar de grupo de estudo. Nas pequenas conversas entre amigos, solta uma semente, deixa ali. Não precisa fazer uma oratória para convencer alguém sobre o Espiritismo ou sobre Jesus. Não. Larga a pequena semente e deixa que ela frutifique com o tempo. Práticas diárias, praticar diariamente. Integrar ensinamentos na prática diária é essencial. Integrá-los à nossa vivência, para que essas práticas se tornem características do nosso
padrão psicológico, da nossa postura, da nossa filosofia de vida. Esses ensinamentos têm que fazer prática no nosso dia a dia. Meditar, orar, refletir, praticar a bondade, o amor, a caridade, a paciência, o perdão e, enfim, praticar. Meditar, que é um trabalho mais mental. Orar, porque a oração nos leva a outros patamares, nos abre a alma, nos alivia a alma, e refletir profundamente sobre tudo que ouvimos e que vemos. Porque as coisas têm que vir para nós, mas nós não podemos tomá-las por verdade absoluta e indiscutível. Não, refletir sobre essas coisas. Ter o hábito de observar, tentar tirar conclusões positivas e assim por diante. Ter consciência dos nossos deveres e das nossas responsabilidades. Ter consciência de si. Diálogo interreligioso também é outra prática indispensável, muito mais ainda para nós espíritas. Porque nós espíritas nos gabamos tanto do nível de conhecimento espiritual que nós temos e ficamos achando que os outros não têm, e eles têm, talvez em alguns casos mais ainda do que nós. Mas todo caso deixa nós com a nossa convicção. Mas o diálogo interreligioso é a oportunidade de criar pontes, nunca muros de divisão. Menos ainda para nós espíritas. Nós espíritas temos uma responsabilidade enorme nessa tarefa, porque no nascente da doutrina espírita, e aí agora me refiro a lá, 1850 e poucos, desde lá sofríamos a pressão de outros pensamentos religiosos. E desde lá nós aprendemos a necessidade de respeitar o pensamento contrário, adverso, diferente. Era princípio básico de Allan Kardec o respeito ao pensamento alheio. É princípio básico até hoje nas comunicações dos espíritos, de todos os espíritos que conversam conosco, a necessidade de respeito ao pensamento adverso, diferente. Portanto, é básico no ensinamento espírita o respeito às outras religiões, aos outros pensamentos religiosos, políticos, futebolísticos e assim por diante. Não é aceitável, de maneira nenhuma, que ainda em 2026 nós tenhamos pessoas guerreando por princípios religiosos, fazendo agressões ou exercícios inimagináveis contra alguém porque é lá daquela religião. Isso não pode acontecer jamais, não pode mais acontecer entre nós que nos dizemos um mínimo de civilizados. Porque as religiões vieram para nós, para quê mesmo? Para nos tornar melhores, mais amorosos, mais pacientes. Princípio básico do cristianismo, perdoar. Uma das lições mais importantes do cristianismo é o perdão. E como é que agora eu vou agredir alguém só porque não pensa como eu? Porque diz que a reencarnação não existe. E adianta ele dizer que não existe? Então tenha paz, tenha calma, tenha consciência, tenha respeito. Ele tem o direito de não acreditar? Tem sim. E nós espíritas temos que ter a capacidade espiritual, moral, de defender o direito dele de não acreditar na reencarnação. Caso contrário, eu estarei agindo contra o meu princípio filosófico e, portanto, desacreditando a reencarnação. Criar e fortalecer laços fraternais. Laços fraternais, nunca divisórias, mas pontes que levam e que trazem, pontes abertas, que leva conhecimento e que nos traz conhecimento. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 3, lembra aquele texto, o homem de bem? As características do homem, nos ensina que as características do verdadeiro homem de bem, como um exemplo a ser seguido para chegarmos à perfeição, para conquistarmos os verdadeiros tesouros do Espírito. Conforme nos diz, aqui eu coloquei segundo os Espíritos, respeitando o texto original, porque esse texto, os homens de bem,
Está aqui nessa primeira parte do capítulo. Ali, Allan Kardec, no Evangelho, tem por característica, o Evangelho segundo o Espiritismo tem por característica. Tem a introdução, depois Allan Kardec desenvolve esses textos baseados nos ensinos do Evangelho, na doutrina espírita, nos ensinamentos espíritas, e depois algumas instruções de espíritos a respeito do mesmo tema. E essa está ainda na primeira parte, não é ainda na parte dos textos dos espíritos. Mas Allan Kardec trabalhava sob inspiração. E tudo que ele fazia, ele submetia ao conhecimento dos espíritos para que eles lhe dessem elementos suficientes para aceitar ou não. Há uma história com relação... Onde é que está o nosso relógio? Está nos chamando a atenção já. Allan Kardec estava trabalhando na sua mesa e, de repente, um raspe, uma batida e atrapalhava. Ele pegou e largou tudo e deixou, porque ele não conseguia trabalhar naquela situação. Então, ele esperou se acalmar um pouquinho, voltou lá e tentou trabalhar de novo, e os raspes e as batidas insistiam. De noite, na sessão mediúnica, ele perguntou a São Luís por quê, o que era aquilo, se tinha algum espírito a dizer-lhe, sim, estávamos lá e tentamos te fazer parar de trabalhar porque há um problema no texto tal, linha tal, da página tal. Dá uma olhadinha lá. E ele foi e olhou, foi lá olhar e realmente tinha um problema sério de comunicação ali. Mas observem o detalhe interessante, eles não disseram, faz assim, tira isso aqui, bota isso aqui. Não. Ele disse, vai e observa. Indicou até onde estaria o erro. Mas não disse qual era o erro. Deixou ele mesmo concluir e corrigir. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, que investiga a sua própria consciência, que olha para dentro de si, questionando se fez todo o bem possível, se ninguém tem dele o que reclamar. Este é o verdadeiro homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui, nessa versão das letras grandes, na página 332, em que nos ensina uma lição maravilhosa. E que chegamos a essa conclusão. O homem de bem possui a humildade, a compreensão, se esforça por ser útil e não prejudica ninguém. Busca o progresso moral e espiritual de si e dos seus. Este é o verdadeiro homem de bem. Resultado desse processo será um mundo com pessoas mais altruístas e indulgentes, em harmonia com a lei universal do amor e da união pregado por Jesus, o nosso Mestre. Este é o resultado final daquele que cultivar os verdadeiros tesouros da alma, os do Espírito. Aqui nós tínhamos Divaldo falando sobre o amor, e aqui nós temos esse recado. Esta palestra, como algumas outras, nós temos lá no nosso canal do YouTube da Casa Espírita Mãos Unidas. Olhem isso. É só escrever ali no procurador, onde diz pesquisar, escrever ali Casa Espírita Mãos Unidas e clicar imediatamente em curtir, compartilhar, indicar, sugerir e assim por diante. Para que possamos ter ali algumas oportunidades de versar e ouvir e aprender um pouquinho sobre os verdadeiros valores do Espírito. Que esta lição sirva para nós começarmos a acordar-nos como seres espirituais em processo evolutivo. Obrigado. Obrigado. Seu Genir, nós que agradecemos por tamanha mensagem, pela oportunidade de ouvirmos e dizer que, olhando isso tudo que o Senhor nos trouxe, a nossa jornada, a cada encarnação, então nós temos a oportunidade de buscarmos esses tesouros. Eu até fiz uma anotação, né, os tesouros da compaixão, da caridade, do autoconhecimento, da responsabilidade, da evolução, do trabalho autêntico. É uma coisa que a gente tem que prezar muito, não ser hipócrita, não falar aqui uma coisa e ali fora fazer outra. O exemplo, ser exemplo vivo
mostrar o tesouro do amor, da postura e da dignidade. Muito obrigada, seu Genir, por isso, e obrigada a todos nós, e a Deus, por nós podermos ouvir, entender, compreender e, com certeza, praticar. Então, eu convido a todos para nós fazermos a nossa prece final, tão agradecidos pela mensagem que ouvimos. Obrigada, Senhor, por essa noite, por essa mensagem, pela presença do seu Genir e esposa, por nos trazer esse conhecimento, o entendimento. Que nós possamos praticar e assim mostrar que o verdadeiro tesouro está dentro de nós. Que possamos acumular em nós o amor, o respeito, a caridade e a gratidão. E te pedimos ainda, Senhor, que abençoai cada um de nós, abençoai e dai o que é necessário a cada pessoa cujo nome está na caixinha na entrada desta casa. Abençoai os trabalhadores da Casa Espírita, aos passistas, aos trabalhadores da mesa mediúnica e aos grupos de estudo. Nos faça, Senhor, seres a cada dia melhores e que sejamos aquela pessoa que auxilia outra pessoa, com amor, bondade e caridade. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos que fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.